O vereador Antônio da Saúde está provocando, então, a adequação legislativa dessa determinação que é superior de ajuste do percentual das emendas impositivas. Do meu lado está ele aqui, então, para trazer esses detalhes sobre a proposta que ele apresentou e que já está tramitando na casa, com o apoio de 5 colegas, né, vereador? Que proposta é essa? Como é que a gente pode explicar para o telespectador que não estamos aqui falando sobre um incremento ou um excedente no orçamento, mas sim uma adequação que já existia, né? Só que agora o percentual se amplia. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os telespectadores. Isso mesmo. Conforme a emenda à Constituição 126 de 2022, foram alterados alguns textos, dentre eles o que toca a parte da emenda individual, tá? A nível federal, passando de 1,2% a 2%, e nela fica previsto que compete aos estados e aos municípios fazerem as devidas readequações. Isso que estamos fazendo por meio da PELON. Nós não estamos aumentando gastos no município. A gente está adequando de acordo com a Constituição Federal, que diz que terá um incremento, no caso, um aumento, né, no caso, no percentual de 0,8% na emenda individual dos vereadores. É isso que está sendo modificado, somente os percentuais. Vereador, é importante a gente esclarecer que PELON é uma proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, né, que vai mudar, então, o regramento dessa função na nossa legislação municipal. Então, é uma iniciativa que precisa partir do Legislativo e esse percentual se aplica ao orçamento realizável. Então, não vai se exceder os valores, apenas mudar o patamar que permite aos vereadores destinarem recursos para obras ou setores específicos na sociedade, sem um risco aí de exceder o orçamento, como a gente já vem falando há bastante tempo, que já é uma situação aqui em Cachoeira do Sul, né? Já estamos extrapolando os limites, e o próprio secretário de administração já nos falou nisso em uma entrevista aqui para o NT Sul, de que realmente já se excedeu o teto de gastos. Os vereadores não estão ampliando esse rombo aí, né? Não, Thelma. Por sinal, perfeito a sua linha de raciocínio. Tá? O que está sendo feito? É uma readequação, como eu já disse, à Constituição Federal, que diz que passou o percentual a 2%, que é baseado justamente na receita corrente líquida executada no ano anterior. Então, é a garantia também perante a nossa comunidade que as emendas, cito exemplos das minhas, que são, por exemplo, lá do primeiro ano do Legislativo, 21, 22, que as emendas que eu coloquei para reformas de escolas, por exemplo, Aldo Porto, Sonho Meu, que a gente irá, quanto Legislativo, continuar tendo essa autonomia e também tendo recursos para ajudar que o dinheiro público retorne distribuído de maneira mais justa para a nossa comunidade. Essa é a finalidade das emendas impositivas. E é a função do vereador também, Thelma, cobrar daquela tribuna, como eu bem faço, quando ocorrem atrasos ou não pagamento. Lembrando que as emendas impositivas elas somente podem não ser pagas, serem pagas pelo Executivo em caso de impedimento técnico, erro em projetos, né? Lembrando que o projeto, quando é vinculado ao município, por exemplo, essas obras que eu falo de reforma, vem um projeto feito pelo município, ou falta de recurso por parte do vereador, o vereador colocou pouco recurso para desempenhar a obra, aí sim o Executivo Municipal pode não desempenhar. Mas em caso de ter o projeto correto, o recurso destinado suficiente, eu lembro que também é função do vereador cobrar, porque gera improbidade administrativa ao gestor, ao chefe do Executivo, o não desempenho das emendas dentro do referente ano. E lembrando que pode ficar em restos a pagar, né, para o próximo exercício, né, que é o caso de algumas emendas que ficaram. Eu cito o exemplo do Aldo Porto, da Sonho Meu, que é a emenda 21-22, que ficou agora no final do ano, como a licitação saiu no final do ano, como restos a pagar para 2023. Só que se não for pago em 2023, a gente pode estar entrando, que é a função de cada vereador defendendo a sua comunidade, com uma denúncia no Ministério Público e solicitando que o Executivo seja penalizado conforme a própria legislação
prevê, que é a função nossa. Vereador, entraria justamente nesse aspecto. Existe um interesse aí em fazer uma adequação legislativa, óbvio, de acordo com o que a Constituição prevê, mas também existe uma possibilidade de incrementar aí esse direcionamento de recursos para obras específicas que atendem os seus nichos eleitorais. Por que ampliar se nem no 1,2% está sendo cumprido? Existe aí uma vantagem nisso? É mais uma expectativa criada sem o cumprimento das obras efetivamente indicadas pelos parlamentares? Porque a gente vê várias indicações de emendas impositivas não pagas, de ações que foram determinadas não cumpridas, e tudo está ficando no restante a pagar, ou eventualmente sequer existe uma explicação do Executivo Municipal. De que forma garantir que pelo menos o valor mínimo de 1,2% seja cumprido, já que agora se amplia em 0,8% e não tem nenhuma expectativa de que, de fato, as emendas são cumpridas? Bom, Thelma, com a emenda 126 de 2022, que altera o artigo 166 da Constituição, que é o que toca essa parte de percentual sobre emendas, a gente está atualizando o percentual. Cabe a cada vereador cobrar que seja desempenhado. Não importa se é 1,2% e se for 2%, a emenda é garantida pela Constituição. E o não desempenho sem justificativa prevista legalmente, ele vai acarretar em improbidade administrativa pelo prefeito. Então, é aquilo que eu digo. As emendas minhas, como eu estou no primeiro ano de legislativo, estão algumas começando a sair agora, algumas já foram concretizadas, a parte das obras que deu uma atrasadinha. Mas é aquela questão que eu te disse, tudo ainda está dentro da legalidade, entrou para restos a pagar, se não ocorrer esse pagamento, que a gente sabe, pelo próprio Executivo, que já houve uma manifestação do prefeito, que a ordem dele é pagar as emendas, mas se vier a não ocorrer o pagamento, o prefeito também sabe que este vereador é um que irá entrar com uma denúncia no Ministério Público e pedir a improbidade, porque as emendas elas foram checadas, não houve, as minhas pelo menos, não houve impedimento técnico e nem falta de recurso destinado para que seriam alguma possibilidade de não desempenhá-las. Então, compete a cada vereador cobrar suas emendas, até porque ele tem que dar um retorno para a comunidade que ele se comprometeu. Sem dúvida. Muito obrigada, então, vereador, pelos esclarecimentos. Vereador Antônio da Saúde, fazendo, então, essa adequação na legislação em Cachoeira do Sul, lembrando, então, que não há um incremento de gastos, não há um extrapolamento aí nos limites dos gastos públicos, isso que a gente já tem acompanhado, já tem visto que o teto de gastos está acima do aceitável, né, do permitido legalmente, mas sim uma adequação que vai permitir um pouco mais de autonomia aos vereadores de encaminhar recursos diretamente para obras e para setores que eles acreditam serem importantes implementar com investimentos de recursos públicos.